Os Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Fábio Caldas, e minha sócia Juliana Piai, conversamos com importantes profissionais do nosso mercado sobre novidades, tendências, movimentações e outros assuntos do momento. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aqui. Mais uma vez é um prazer ter a sua audiência nesse bate-papo. E hoje, para o nosso podcast, nos Corredores do Varejo, a gente trouxe um convidado que trabalha em um mercado que eu acho que nos últimos anos, arrisco dizer que foi um dos mercados que mais cresceu dentro do varejo. Hoje a gente está aqui com o Marcos Gurgel, que é diretor do iFood, e tenho certeza que vai ter muita coisa para a gente trocar, muita ideia para a gente trocar sobre esse momento do varejo. Thaís, bom dia. Marcos, bom dia. Obrigado por aceitar o convite. Maravilha, eu que agradeço vocês, Fábio, Thaís, cara, super prazer estar aqui com vocês. Conta um pouquinho da sua história, como que você chegou aqui, né? Da onde você veio, para onde você passou? Tá bom. É gozado que eu normalmente conto isso de uma forma que, não era para eu estar no iFood. Né? Que loucura, Gurgel. O que você está fazendo aí, então? E quando eu efetivamente defini ou cantei para mim mesmo de que, cara, eu vou empreender, eu vou ter a minha própria empresa, e eu vou montar a minha startup, vou criar um unicórnio, etc, etc, etc. Numa conversa com o iFood, eu acabei vindo parar aqui para fazer exatamente isso, né? E coincidência ou não, eu vejo que hoje eu, de certa forma, eu empreendo dentro do iFood. Mas para chegar nesse ponto do empreender / inovação e tudo mais que a gente está fazendo aqui dentro, cara, acho que pelo sotaque dá para reconhecer, eu sou carioca, né? Sou economista, formado pela FRJ, fui para Portugal fazer gestão, voltei para fazer em mais ou menos 2000 um mestrado na área de inovação tecnológica, numa época que inovação estava muito arraigada e muito presa ao conceito de P&D, efetivamente inovação tecnológica voltada quase que para laboratório, para indústria, né? E hoje você joga isso no tempo, eu saio do mercado financeiro, passo por indústrias de consumo, passo depois por venture capital, e quando eu chego hoje aqui no iFood, você vê que o conceito de inovação, não que ele tenha mudado ou shiftado, mas hoje se você fala em vamos falar de inovação, Fábio? Automaticamente as pessoas remetem a startup, empreendedorismo, novos negócios, né? O que, querendo ou não, tem uma mudança de característica em relação a tal inovação que eu comentei do anos 2000, que é muito mais P&D oriented, por assim dizer, né? E hoje, quando eu olho, assim, se a gente pegar aqui o meu cargo vamos pegar ali, o diretor de inovação do iFood, rabisco um pouco aquilo ali, se tirar ali por baixo, provavelmente o que está escrito ali por baixo é efetivamente isso, são novos negócios, novos produtos, novos lançamentos verticais de negócios que o iFood está criando. Legal. E, sabe, legal você falar isso. Um tempo atrás a gente fez uma pesquisa sobre o mercado de supermercados, né? Varejo de supermercado. Perfeito. E em um dos pontos a gente tentou levantar essa história do consumo online em supermercado. Certo. E a gente, não sei nem se seria uma surpresa, mas uma coisa que a gente viu que a gente achou muito legal é o peso que o iFood já tem nessa rede de supermercado, né? De entrega de supermercado. Uhum. E é interessante isso, né? Porque a gente olha, quem olha de fora, quem não tem contato com o negócio iFood, a primeira referência que tem é a entrega de comida. Perfeito. Né? Exato. E é legal ver, e eu acho que aí entra um pouco essa história da inovação dentro da empresa, né? De descobrir caminhos novos dentro de um negócio para explorar, inovar dentro do próprio negócio. Né? Perfeito. Perfeito. Eu achei isso muito legal. A gente batizou, já tem um tempo atrás, né, os projetos de inovação do iFood, ou a área de inovação do iFood, a gente chama de área de jet skis. Tá? O Fabrício, nosso presidente, quando ele cunhou o termo, ele tinha muita analogia de que o iFood estava ficando
grande demais, pesado demais, 5, 6 mil profissionais. Cara, você aponta um norte e vai. Você não consegue mais efetivamente pegar a companhia inteira e pivotar numa velocidade relativamente rápida. Associado a essa ideia, o que ele faz? Ele começa a montar pequenas squads de 3, 4 pessoas e testar muitas coisas. E esses pequenos testes, esses pequenos, vou chamar mini laboratórios de projetos, é o que a gente chama de jet skis, que é a grande analogia ou característica desse time ou dessa squad, é justamente de você conseguir mudar de direção numa velocidade muito rápida, diferente do transatlântico que já não consegue fazer isso. Então, o jet ski, para a gente, quando a gente fala, porra, tô tocando um jet ski, é justamente a gente pegar um determinado projeto, ideia, conceber aquilo e começar a testar, mudar de direção, afunda, volta, capota, bate na pedra, vai eventualmente numa direção contrária de para onde o navio mãe está indo. E isso, de certa forma, caracteriza um pouco da mentalidade que a gente tem com inovação dentro da companhia. Estou dando essa volta toda para falar que o projeto de mercado, como a gente chama, né, que é Groceries, ele foi um jet ski. Foi alguém Uhum. concebendo que, pô, se eu já tenho uma base de clientes bem representativa. Eu tenho hoje capilaridade em mais de 2.000 cidades. Eu tenho a base de last mile pronta para entregar outras coisas. Por que eu não começo a testar e entregar mercado? Isso nasce dentro da companhia como um jet ski, como um projeto de inovação aonde, cara, vamos tentar? Opa, não deu certo. Como é que eu mudo um pouquinho? Como é que eu pivoto mais um pouco? Poxa, a grade de produto não conversa, né? A grade de você pedir uma pizza não conversa com a grade ou um grid de produto de você fazer mercado. Como é que eu adapto isso? Como é que eu mudo? Como é que eu coloco mais cesta? Como é que eu faço uma cesta maior? Então, isso conversa bastante em como a gente olha para a inovação dentro da própria companhia. Marcos, quanto tempo? Vamos entrar um pouco nesse projeto que eu acho super interessante no caso dos Uhum, mercados. Quanto tempo entre vocês terem a ideia de expandir o tipo de serviço uhum. para mercado e efetivamente conseguir implementar esse serviço? Acho que se alguém te der essa resposta na veia, assim, e falar, Thaís, 6 meses, 9 meses, te der um número, essa pessoa, ou ela está enganada, ou. E eu estou fazendo essa brincadeira pelo seguinte, porque existe um número que ele não é, como é que se diz, ele não é validado teoricamente, de que uma das maiores dores dos projetos de inovação nas empresas, não só no Brasil, como no mundo, mas no Brasil, a taxa é maior do que lá fora, que são os projetos de inovação morrem na hora de handover. O que eu quero dizer com isso? Você tem uma área de inovação, essa área de inovação está bolando e criando um monte de coisa, um grupo de time criativo, hackathon de ideias, juntando pesquisa de mercado, uma cacetada de coisa, você junta aquela quantidade de ideias, você testa, 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 testa. Só que quando tá para ficar pronto, eu viro para a Thaís e falo: olha, Thaís, tá aqui, tá pronto, toque esse projeto. E é nessa hora que o número que eu tenho na cabeça são 74% dos projetos de inovação do Brasil morrem nessa área, né, nesse momento, né, que é um momento de handover. Tendo isso em vista, o que a gente optou fazer foi, eu não passo mais o projeto para ninguém. E mais uma vez, eu estou dando uma volta gigante, porque se eu tivesse esse momento de handover, que para mim seria a passagem de bastão, eu poderia calcular e falar para você o seguinte: o tempo foi da concepção até o momento do handover. Mas dado que a gente não tem esse momento, o que acontece é que o projeto ele é incubado dentro da área de inovação, ele vai crescendo, 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 e num determinado momento a gente spin-offa o mesmo time saindo de dentro da área de inovação, ele vai e se torna um novo core da companhia. A gente chama que ele vira uma adjacência da companhia. Se você pensar no core, efetivamente, núcleo da companhia, o que a gente faz dentro da área de inovação é isso. Você está criando novas adjacências do core da companhia e expandindo aquilo. Tá bom, Gurja, mas que você não conseguiu me responder se é 6, 9 ou 12 meses. E acho que o ponto aqui é, se você me perguntar se o mercado está pronto hoje, eu te diria ainda não. Hoje, a gente, há 3, 4 semanas atrás, a gente estava no planejamento estratégico da área de mercado, ainda tem inúmeras alterações para a gente fazer, inúmeras mexidas no projeto, a gente ainda vê aquilo como ainda é um projeto. Então, por mais que ele já esteja hoje mais bem montado, com equipe própria, PNL próprio, já efetivamente roda como uma área autônoma, a gente ainda encara como ainda não está pronto. Ainda tem muito que fazer ali dentro. Então, para mim, o ponteiro ele continua
contando. Esse teu tempo que você está querendo a resposta dos 6, 9 ou Não 12 meses, existe. ele tá on goal e ainda, entendeu? Não, e eu acho E que o o legal, segredo para ele ser bacana, ser bem feito, é exatamente essa mentalidade de que nunca tá pronto, né? Porque assim, isso te obriga a sempre buscar melhorar e não faz a equipe se Perfeito. acomodar. Agora, deixa eu entrar num outro ponto interessante que você falou, que foi sobre essa Uhum, questão do handover. Você entende como esse é certo. um problema brasileiro, né? A gente tá falando fora do iFood, a gente tá falando de uma questão talvez cultural. Por que que você acha que esse é um gargalo para inovação para gente? Isso é um gargalo não só para o Brasil, como no mundo, porque as empresas tendem a ter mais uma área de inovação do que uma cultura de inovação, o que são duas coisas diametralmente diferentes. E quando você tem uma área de inovação que normalmente está ligado ou a uma área de growth, ou a um CTO, ou eventualmente até mesmo ao presidente, ao CEO da companhia, normalmente essa área ela não está fazendo, na sua grande maioria das vezes, inovação per se para a própria companhia, ela está fazendo isso para alguém. Então, se você pega, por exemplo, modelos híbridos ou compartilhados de inovação, Johnson Johnson, Tyco, 3M, GE, a área de inovação ela está suportando uma BU. Só que o timing da BU e o timing da área de inovação, eles não conversam. E aí, toda vez que você vai deliver um projeto de inovação, você está perdendo espaço no tempo aqui de qual que é o momento certo de entregar isso. No resumo da ópera, falando num português muito, vamos chamar assim, chulo, você está entregando para o teu cliente interno algo que ele não precisa, vírgula, naquele momento. uhum, O timeline dele, ou o pipeline de prioridades daquele cara, não conversa, na sua grande maioria das vezes, e de novo, em 74% dos projetos, com o timeline de desenvolvimento do projeto de inovação. Então é como se você chegasse na tua casa agora, não sei se você está em casa, daí chegasse um vaso. E você olha e fala, cara, eu não pedi um vaso. Eu acho que eu não quero um vaso. Eu não sei onde botar esse vaso. E a pessoa vira para você e fala, cara, mas é de graça, Thaís. Tá, mas, cara, minha casa tá cheia, não tem nem onde botar. E pode ser que, olha que engraçado, que daqui a 3 semanas você precise de um vaso, porque vai ganhar uma flor, é teu aniversário, alguma coisa do gênero, ou que há 3 meses atrás você estava fazendo uma decoração na tua casa e você precisava de um vaso. Mas é esse timing que eu estou falando. De normalmente, na hora que você vai fazer o handover, que seria o momento de você estar passando o projeto de inovação para uma outra área, a outra área virar e falar, cara, agora eu não posso pegar o bastão. Pensa em corrida de 100 metros. O cara correu 6 meses desenvolvendo aquilo, e a Thaís não tá de costas, né, fazendo aquele, olhando para trás, pronta para pegar o bastão. E aí eu tenho que ficar assim, vai, Thaís, pega aqui, toma o bastão. E você fala, cara, pô, eu não estava preparado para pegar aquele bastão. uhum. Deixa eu emendar nisso daí. Eu achei muito legal essa história do desenvolvimento, depois a própria equipe de desenvolvimento segue com um novo projeto. Mas Uhum. deixa eu jogar a pergunta agora por outro ponto de vista. Sim. A equipe de inovação, normalmente é aquilo que você falou, é uma equipe extremamente criativa, inquieta, que fica buscando coisas e assim por diante. A hora que ela assume um projeto que ele vai ser fixo, porque aí ele nasceu, ele tem que Uhum. ter sequência, e a gente sabe que a sequência de um negócio às vezes é mais maçante do que o desenvolvimento, Perfeito. né? O lado de pessoas, Uhum. as pessoas conseguem manter esse olhar de desenvolvimento, de inovação e continuar com aquele brilho no olho pelo projeto durante um bom tempo? Ou você acha que depois de um certo tempo a equipe começa a ficar, putz, não, eu quero ter ideia nova, eu quero o vício em adrenalina da coisa nova. Cara, então vamos lá. Acho que dá para quebrar aqui a resposta, Fabão, em 3 pontos. Tá? Primeiro ponto que ficou muito claro para a gente é que um time de concepção, e normalmente a gente chama isso aqui quase que do nosso radar interno, não é o mesmo time da construção do projeto. Tentar deixar isso aqui um pouco mais claro, até com nomes reais. Né? A gente tem um time de research, assim como várias empresas têm, que estão monitorando novas tecnologias, momentos de mercado, aonde que os VCs estão aplicando dinheiro no mundo, quais são as startups que mais estão valendo, o que o pessoal na China, na Índia, na Europa tem feito. É um time que olha para tendências de uma maneira geral.
Aí, de novo, eu que adoro números, 65% das empresas têm isso daqui. E o que elas fazem? Cara, ela vira uma área de clipping. Desculpa o termo, que não tem nada de pejorativo, mas eu particularmente não gosto, que informação, hoje a gente vive um excesso de informação. Então, eu ter uma área que pura e simplesmente me alimenta de informação, imagina um cara do teu lado falando o seguinte, Fábio, cara, olha o que essa empresa da China está fazendo. No dia seguinte, olha o que essa empresa da Índia está fazendo. No dia seguinte, olha o que essa empresa na Europa está fazendo. Um mês depois, você vira para o cara e fala assim, porra, o que eu faço com isso? Né? E a gente institucionalizou esse porra, o que eu faço com isso, com o seguinte ponto. Fala, cara, eu não quero uma área que normalmente pega uma matriz AICE da vida e me traz 25 ideias e ranqueia essas ideias. Para mim, mais importante do que mostrar o que está acontecendo e ranquear o que é mais ou menos importante, é você me apontar como área de pesquisa, como área efetivamente de research, que a gente poderia entender de mercado, que seria o MVP, que seria efetivamente, pô, daquelas 25, essas 3 aqui teriam um MVP capaz da gente, porra, começar a testar. Vou fazer um break aqui. Tá, e o que você quer dizer com isso? Que esse primeiro time de research, para além da responsabilidade de mapear o que está acontecendo no mercado e fazer pesquisa, elas têm uma responsabilidade interna de falar, esse projeto tem um potencial maior do que esse daqui, porque eu já cheguei a rodar um MVP com ele. Bacana. Quando ele passa isso daqui para frente, normalmente ele passa para o que a gente considera e chama efetivamente da área de jet ski. E a área de jet ski, olha que gozado, ela tem a característica que eu estava falando mais cedo, cara, do teste, do pivot, da troca de direção. E é super importante a gente desatrelar isso de é um time que está tentando ferrar com a ideia do outro. Não é. Porque normalmente você imagina o seguinte, cara, o Fábio me deu uma ideia, e aí agora ele me passa a ideia e eu vou falar, cara, eu vou fazer de tudo possível para mostrar que o Fábio estava errado e vou rodar 20 testes aqui até eu provar que ele estava enganado. Não é isso, mas a gente coloca nesse segundo time aqui, no time efetivamente de jet ski, um viés muito forte de, cara, estresse ao máximo a hipótese, porque se a gente passar isso para a próxima fase, a gente vai investir um caminhão de dinheiro nisso. Então, eu prefiro que você seja hipercrítico, e aí eu acho que eu começo a responder a tua pergunta, como se isso fosse a tua própria empresa, porque se fosse a tua própria empresa, você efetivamente só levaria isso para frente depois que você tivesse muito, 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 muito seguro de que isso vai dar certo. Você acredita, você está piamente encantado com aquilo. Aí eu faço uma pausa aqui e entro no segundo ponto. Cara, mais ou menos no ano 2000, quando eu trabalhava numa área de inovação dentro de uma outra empresa, o perfil do cara que trabalhava na área de inovação, sem nenhum demérito, era muito cara que tirava uma certificação PMP, gestor de projeto, e o cara fazia, sei lá, um MBA de gestão de projeto de inovação. Cara, o brasileiro é muito criativo, né? Para dar esses tipos de nome. Quem que é o cara que está no teu time de inovação hoje, Gurgel? Cara, é um founder. Quando a gente coloca vaga no LinkedIn da vida, sabe o que a gente coloca? Entrepreneur in Residence, né? O conceito bem de Tel Aviv, de que, cara, é o cara que quer vir empreender no iFood. E isso tem um shift muito grande, que é o que você está falando, que o primeiro time, ele é um time bastante quase que de concepção de ideias barra validação de ideias. O segundo time é um time que eu chamo de execução. Cara, existe, se você pegar a cultura do 3G, existe uma coisa dentro de execução muito forte que não conversa tanto com gestão de projeto, com graficante, com você ter a coisa tradicionalzinha de milestone. O cara já conversou com um empreendedor? Bicho, o cara vai fazer, véio, vai dar o jeito dele, e é esse tipo de pessoa que a gente quer no segundo time. O segundo time é um time, efetivamente, que está movido pela construção de um novo negócio, com vários méritos associados a isso. Qual que é a diferença? Pô, já eventualmente eu prefiro estar numa área ali paralela à tua, cara, com uma vaguinha legal, trabalhando num negócio legal. Pô, por que eu vou ficar numa área que, pô, tem um bando de maluco, psicopata, querendo construir unicórnio dentro da própria companhia e tudo mais? Existe o ônus e o bônus disso, e os bônus normalmente estão atrelados a uma ascensão mais rápida, a participação dentro da companhia, a você conseguir dar share para esse cara, e efetivamente ali
você monta o que a gente chama da figura do piloto de jet ski, que é normalmente um founder. Ele está criando um novo negócio dentro da companhia, como se ele estivesse criando uma startup fora do mercado. Marcos, essas equipes dos jet skis, elas têm mais ou menos quantas pessoas? 4. Ela normalmente é uma squad capitaneada, e eu não gosto de usar esse termo, porque parece que essa pessoa é mais ou menos importante, mas ela é capitaneada por um piloto de jet ski, que é uma pessoa de business, é a tal pessoa que eu estou falando que é um founder, tá? E ela está sempre associada com uma pessoa de tecnologia, uma pessoa de produto e uma pessoa de data. O Fábio mais cedo falou, vocês são uma empresa de delivery de comida. Eu quase interrompi, eu falei, não vou interromper. Cara, a gente é uma empresa de dados. Né? Por mais incrível que pareça, a gente não se considera uma empresa de delivery. Mas você entrega pizza? Não, quem entrega, cara, são os nossos parceiros entregadores e tudo mais. Eu sou uma empresa de dados. Né? E aí, voltando para cá, isso é uma squad de jet ski. Qual que é a característica aqui, Thaís? E, de novo, um dado que, é interessante. Olha, que coisa básica, né? Você está falando que é um time de 4 pessoas no início do projeto. Cara, com uma pessoa de business, uma pessoa de tech, produto e uma pessoa de data. Essa estrutura cross aqui é uma estrutura que é dedicada à área de inovação. Vou falar isso de novo. Essa estrutura é uma estrutura dedicada à área de inovação. Rogério, mas eu tenho isso também aqui na minha empresa. E aí eu forço ali e pergunto, cara, você tem uma área de tecnologia que você empresta recurso para a área de inovação ou você tem um cara de tech, um developer, um full stacker, que é do time de inovação? A pessoa, ele não é. Normalmente, ele está na área de tecnologia, a área de tecnologia concede um recurso. Acabou. Isso que eu estou te falando, essa estrutura, apenas 6% das empresas no Brasil têm. E parece que é pouca coisa. Só que o fato de você estar trabalhando com uma pessoa que é do seu time e o fato dessa pessoa ser de um outro time e estar emprestada para o seu projeto, muda a dinâmica completamente. A minha meta, o meu bônus, é tudo 100% compartilhado com esse time daqui. A última característica para ilustrar o que você estava perguntando, Thaís. A pessoa daqui de cima, que seria o piloto do jet ski, talvez uma outra característica super interessante, se você pegar o livro da Amazon, do Working Backwards, ele fala muito, né, do Single Threaded Leadership, que é a pessoa que tem autonomia máxima dentro da companhia para resolver um problema. E quando esse cara está na companhia, volto para o ponto do Fábio, diferente da pessoa lá de 2000, que era um gestor de projeto de inovação e tocava 25 projetos dentro de um software X qualquer bonitinho de gestão de projetos, esse cara tem um problema, que é construir a porra da própria empresa que ele está querendo fazer aqui dentro da companhia. Experimenta pegar um founder de uma startup e falar, cara, quer construir 3 empresas ao mesmo tempo? O cara vai virar para você e falar, não dá. Então, o que a gente optou foi, essa pessoa daqui, que é o piloto jet ski, ele tem um projeto, uma meta. Uma coisa com a qual ele acorda, dorme, almoça, toma banho, final de semana. Ele só pensa em uma coisa dentro do iFood, que é construir aquele empreendimento. Esse time, que é o time compartilhado, apesar de ser um time do time de inovação, ele consegue estar em mais de um projeto ao mesmo tempo. Agora, o piloto daqui de cima, de novo, é um cara que só tem uma coisa na cabeça 24 horas por dia. É preciso foco, né? Mas a segunda pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: essas pessoas, normalmente, elas têm, me corrija se eu estiver errada, mas elas têm um perfil muito mais independente, né? Muito mais autônomo, talvez. Como que é o trabalho em grupo? Como que é administrar essas pessoas com perfil de empreendedor, mais autônomas, trabalhando dentro de uma equipe, porque tudo bem que é um jet ski, mas está dentro de uma companhia maior, está dentro do iFood. Como que funciona isso? Você está falando do time como um todo ou só do time daqui de baixo? Eu estou Perdão. falando do time como um todo. Cara, tem duas coisas que são importantes das pessoas terem isso no radar. Isso casa com um ponto que o Fábio comentou mais cedo e que eu acho que eu não tenho vergonha de falar em público em relação a isso. A grande verdade é de que o brasileiro adora dar pitaco. Sabe o que é pitaco? Pitaco é você falar o que você acha que o outro deve fazer. E a gente é mestre nisso. O brasileiro é muito bom em dar pitaco. Por que eu estou contando essa história? Porque sim, e a gente já esbarrou nisso, tá, Fábio?
em determinadas situações onde você está numa área relativamente cômoda de inovação, que você tem quase aquele papel na parede, né? Termo super hypado do Silicon Valley, de fail fast, tudo mais. Parece que você está num berço onde tudo é permitido. Você está num celeiro onde você pode errar muito. Você não tem a responsabilidade de, porra, se você falhar, você não vai ser penalizado por isso. Então, assim, vamos ser honestos aqui, transparentes. É cômodo. É cômodo você estar num lugar onde, porra, você pode errar bastante, você pode treinar muita coisa. É cômodo. Tudo isso para chegar num ponto onde, sim, eu já vi isso aqui dentro, já vi isso em outras companhias. No momento que a coisa começa a dar certo, tem gente que é amarela, né? No momento que, cara, porque eu tô vendo a cara da Thaís assim meio de surpresa, Assustada, eu não esperava que você fosse dizer isso. mas acontece, por quê? Porque se eu pego a Thaís e a Thaís está numa determinada área, experimentando vários projetos, testou um negócio, não deu certo, testou outro, não deu certo, testou outro. Isso, no longo prazo, tende a criar na Thaís um behavior de, cara, eu testo muita coisa, eu não tenho comprometimento tão grande com nada, mas eu aprendo um monte de coisa, mostro um monte de coisa para a companhia. Agora, se eu pego um negócio que começou a dar certo e fala, agora, Thaís, você tem que fazer isso aqui escalar. O teu podcast, cara, você só vai ganhar se você chegar a 20 milhões de usuários. A pessoa começa a dar uma tremida. Então, sim, esse primeiro behavior a gente já encontrou. O segundo behavior que é importante você identificar cedo, é identificar que, assim como no mercado, eu ouvi essa frase ontem que eu adoro. Cara, o mercado é soberano. Quando eu digo mercado soberano, é que se você estivesse empreendendo lá fora, seja um VC, seja um angel, seja quem fosse, que fosse te dar recurso para você começar o teu venture, a pessoa estaria ali no teu cangote te cobrando por resultado, te cobrando por implementação, ou minimamente te cobrando por crescimento/desenvolvimento daquela tua ideia. E aqui você tem que ter, e eu particularmente sou o responsável por isso aqui dentro, você tem que ter um chapéu muito grande de não deixar com que esses empreendedores entendam que, dado que eu não estou empreendendo lá fora, eu estou empreendendo aqui dentro, porra, eu estou empreendendo como se eu estivesse criando uma banquinha de picolé, de limonada na garagem dos meus pais, e se eu não vender nenhum, meu pai vai lá e, cara, compra todos e, pô, deu certo. Não é, não é. Então você precisa deixar muito claro para o teu time que eu não vou penalizar o erro. A gente está numa área que tem que testar muita coisa e vai errar muito até encontrar um caminho que acerte, não tem problema nenhum, mas você precisa desenvolver nesse time, que é o time que você falou de autonomia, de criatividade, tudo, você quase que constantemente tem que voltar neles e lembrar que, cara, você está dentro de uma companhia que tem que gerar resultado, que tem que impactar a sociedade, que tem que efetivamente sair da parte só laboratorial e efetivamente começar a colocar coisas no mercado. No final das contas, é botar para ele que, se você estivesse fazendo isso fora do iFood, talvez você não tivesse tanto tempo quanto você está tendo para você testar as suas coisas aqui dentro. Então, é só você, no final das contas, não deixar o clima ficar, digamos, de certa forma, tão tranquilo. Acomodado. Acomodado. Perfeito. Usou a palavra que eu estava procurando. Perfeito. Ô, Marcos, fala um pouquinho para gente sobre o iFood Labs. Você vai rir se eu te falar que eu não sei? Eu ri. Brincadeiras à parte, assim, a gente há mais ou menos um ano e meio, acho que é muito hype, tá? Sendo muito honesto com vocês. A gente tem uma área de inovação hoje dentro da companhia que um dos meus chapéus aqui dentro é tentar disseminar a cultura de inovação para todas as áreas. O que eu quero dizer com isso? A minha área, ela roda jet skis. Olha que interessante. Há 5 anos atrás, jet skis só aconteciam dentro da área de inovação. Hoje você tem jet skis acontecendo em N áreas da companhia. Mais do que projetos de inovação, jet ski virou quase que uma metodologia, ou muito mais assim, uma forma de se trabalhar que hoje não precisa ficar centralizada dentro de uma área de inovação. Eu fico brincando que daqui a um tempo eu vou perder a minha cadeira. Olha que interessante.
Por quê? Porque não vai ser mais necessário você ter uma área de inovação. E aí, em cima disso, a gente falou, cara, mas eu preciso, e a gente reconhece de que a gente não quer fazer tudo sozinho. E há 1 ano e meio atrás a gente falou, cara, a gente precisa acelerar o nosso conceito e a forma de trabalhar com o mercado. Conceito geral, como é que a gente começa a fazer mais inovação aberta e de uma maneira talvez mais organizada e sistematizada dentro da companhia. Aqui, acho que só para concluir a pergunta do Fábio, para você não entrar num call e ficar explicando durante 5 minutos, que nem eu fiz agora, olha, a área de inovação, inovação para cá, inovação para lá. Cara, temos o iFood Labs. O que é o iFood Labs, Gurgel? É o hub de inovação aberta do iFood. Ponto. A gente quase que... Cara, a gente precisa transformar isso num tweet, 180 caracteres para explicar. Cara, é como o iFood hoje conversa. Ponto importante, tá, Fábio? Conversa com parceiros. E eu sou chato nisso, porque eu acho que eu sou um defensor dessa bandeira. O conceito de inovação aberta no Brasil, ele é míope. As pessoas entendem, Open Innovation igual a fazer um monte de coisa com startups. Não é. Não é. O conceito de inovação aberta diz que você vai abrir o teu processo de inovação para terceiros. Ponto. Podem ser clientes, pode ser a Thaís, pode ser parceiros internos, podem ser grandes companhias. Sim, podem ser startups também, mas o conceito é mais amplo do que, então o iFood Labs é uma área para conversar com startups? Não, não é. Não é. Eu não posso citar nomes, hoje tem assim, companhias eventualmente maiores do que o iFood conversando em projetos com a gente. Pensando em pequenas empresas, tá? Qual que é o caminho para essas pequenas empresas que não vão ter uma estrutura, não vão ter gente suficiente, e às vezes tem lá o dono, fundador, e mais 2 ou 3 na equipe. Qual que é o caminho para esses caras conseguirem trabalhar com inovação? Você está falando de um restaurante ou não? Qualquer empresa? Geral. Uma pequena empresa, o cara que quer ser inovador, mas tem o limite, principalmente de pessoas, porque a gente sabe como é o processo de dia a dia de uma empresa que absorve extremamente. Cara, eu costumo ter uma frase que eu, de novo, apesar de ser framework, eu gosto e mais do que gostar, eu acredito nela, tá? Ponto número 1, cara, inovação, para mim, tá hype demais. E já fui criticado por usar esse termo, mas, cara, eu sou um puta de um defensor, cara, da inovação sem purpurina. Cara, vai inovar se tiver que inovar. Se não tiver, cara, não vai. Existe um livro, que agora eu não vou lembrar o nome do autor, que fala isso, dos 10 mitos de inovação, onde um dos mitos, nono mito, eu lembro até de cabeça, falava disso. Cara, se você não tiver numa indústria que demande você estar inovando constantemente, cara, não faz, você vai se bagunçar à toa. Estou falando isso porque existe uma ânsia no Brasil de você correr atrás do projeto de inovação. E eu sou um defensor árduo de que o projeto de inovação ele é uma consequência de bons processos desenhados. E processos eles precisam ser criados para eles serem perenes, e esses processos perenes, por consequência, vão te levar lá na frente ao projeto de inovação em si. E um ponto mais importante disso é, cara, quem desenha esses processos normalmente são pessoas que acreditam nisso, né? Tudo isso para falar que o framework que eu trabalho, que eu defendo, eu recomendo para as pessoas são, cara, a todo momento que você estiver em busca de projetos de inovação antes de ter processos bem definidos e mais do que isso, pessoas, pode ter certeza que vai dar uma cagada grande. E aí a frase que todo mundo já me ouviu falar foi, cara, gaste 80% do teu tempo, cara, para contratar pessoas brilhantes que desenhem, cara, processos fantásticos para a tua companhia, que por consequência deveriam te levar a bons projetos de inovação. Nunca tente trocar essa ordem. Pessoas em primeiro lugar, essas pessoas normalmente vão desenhar os processos, esses processos, por consequência, deveriam levar ao projeto de inovação. Se você inverte essa ordem, que é o que eu vejo bastante, ou muitas vezes acontecendo, a chance de dar bagunça é grande, cara.
Passamos aí a 2 anos atrás por um momento de pandemia que, obviamente, pegou o mercado todo de surpresa, porque a gente não tinha experiência nenhuma numa... Poxa, que a gente sempre fala aqui quando a gente conversa, não existia a possibilidade de você olhar e ver todos os shopping centers do Brasil fecharem ao mesmo tempo. Então, assim, Perfeito. foi uma coisa totalmente fora da caixinha, literalmente. E, e a gente viu a necessidade do consumidor de receber coisas em casa amplificada, né? De uma hora para outra virou uma coisa que ou era isso ou não tinha nada, né? Como que foi para vocês porque foi muito rápido, né? Em Uhum. março a gente estava falando, começaram a chegar os casos, janeiro, fevereiro, começaram a chegar os casos, março estourou, abril estava tudo fechado, né? Perfeito. Como que foi para vocês esse momento, essa virada, para conseguir dar esse suporte para o consumidor que ele passou a precisar? Tá. Cara, aqui, puta, eu preciso, não é nem fazer uma pausa, mas aqui responsabilidade como sócio da companhia, como uma pessoa que, puta, teve problemas pessoais por conta, do que aconteceu no mundo. Eu já ouvi inúmeras vezes, né, a seguinte frase que, pô, me incomoda e me incomoda bastante. Pô, a pandemia foi bom pra caramba pra vocês. Eu acho essa frase horrível. A pandemia não foi bom pra ninguém, ponto, né? A gente teve inúmeros problemas de pessoas internas, de parceiros. Então, assim, acho que o primeiro ponto que para mim é crucial a gente deixar claro é que a pergunta normalmente, né, que é, mas a pandemia foi ótima para vocês, cara, você não vai encontrar uma pessoa no iFood que concorde com isso e fale, não, é assim, não. Cara, é um negócio que incomoda a gente, tá? Incomoda você não por estar falando comigo, acho que se você pegasse qualquer funcionário da companhia, eu te dou certeza de que 100% dos funcionários diriam, cara, a gente preferia que isso não tivesse acontecido, obviamente, tá? Um segundo ponto que, que as pessoas também não amarram é que não é que tudo estava pronto para uma eventualidade que fez o mundo shiftar, né? Então, pensa o seguinte, você tem, sei lá, vou usar um exemplo do teu podcast, e, cara, da noite para o dia, cara, multiplica por dezenas de milhares de pessoas que estão tentando acessar, tentando falar, tentando... A operação, obviamente, não estava pronta para esse hit. Então, de novo, volta aquele ponto do, mas deve ter sido ótimo para vocês. Você pensar que, pô, a operação em si não estava montada para isso. E aí você imagina o seguinte, você citou um shopping. Vamos pegar apenas um exemplo de um shopping, né? E o shopping fechou. Num shopping, em média, cara, você vai ter 20 lojas de alimentação ali dentro. Da noite para o dia, apenas um shopping, cara, aquelas 20 lojas batendo na porta do iFood. E não é assim, pô, aperta 3 botões ali e tá funcionando. Cara, é time comercial conversando com os caras, relacionamento contratual, desenvolvimento, puta, de você linkar todas as partes, criação de cardápio. Então, porra, o operacional para a gente foi brutal. Mais do que isso, as contrapartes do iFood, de novo, como uma companhia de dados, lembrando que a gente está ali no meio entre um tripé de restaurantes, clientes, né, e entregadores. Cara, eu tinha entregador suficiente na minha plataforma para ter um aumento de 50 vezes o número de pedidos? Não tinha. Eu tinha, porra, restaurantes preparados para, em vez de vender 10 hambúrgueres numa noite, vender 500? Não tinha. Então, a quantidade de BO que você possa imaginar que cresceu ao longo desse tempo e foi crescendo, a curva quase que não parou, foi abissal. Então, por qualquer dos ângulos que você for ver, foi muito duro.
E foi, porra, trabalhoso. E não era que a gente estava pronto, uma caixinha escondida no canto ali, esperando, opa, olha só o que está vindo, e de repente eu abocanhava aquilo ali. Não, foi um processo da companhia se adaptar muito rápido, mas fazendo também um gigantesco investimento em esforço para a gente conseguir colocar mais parceiros, mais clientes, mais entregadores, mais tudo para funcionar e operar dentro de um limite aceitável. Tá? Esse, para mim, é um ponto número um. Ponto número dois é que, e aí, cada um entende essa informação da maneira que achar melhor, é que eu acho que, independente da pandemia em si, o iFood ele facilitou, né, muita coisa. E aí, quando eu digo facilitou, obviamente que eu tenho de novo que defender esses três lados, aonde muita gente que ficou desempregada conseguiu, porra, ter uma renda extra trabalhando de alguma forma dentro da plataforma. Muito restaurante que ficou, porra, que não tem fluxo de caixa para ficar 12 meses fechado, achou uma fórmula de você, porra, conseguir, enfim, ter teu fluxo de caixa girando ali. E outro lado que as pessoas não veem, que, né, que acho que é o mais normal porra, eu, Gurgel, Fábio, a Thaís, cara, eu que pedia, sei lá, uma pizza aos domingos, passei a pedir mais. Esse é o caso talvez simples. Mas, cara, e aquela pessoa de 60, 70 anos que nem sabia pedir? Como é que a gente... E a pessoa não pode sair de casa. Como é que você atende essa pessoa, né? Então, a gente tem inúmeros relatos e registros, cara, de como a plataforma conseguiu ajudar muita gente que estava, não gosto nem de usar o termo necessidade, mas estava em condições aonde o não poder sair de casa ou não saber mexer com tecnologia, ainda assim a gente conseguiu fulfill a demanda dessas pessoas. Eu acho que bem interessante, bem importante isso que você falou, né? De não dá para olhar a ponta faturamento e falar que a empresa se deu bem, É isso. né? Primeiro pelo lado humano. Mas vamos tirar o lado humano da coisa, se é que dá, mas vamos tirar o lado humano da conta. Todo o investimento que deve ter sido necessário, todo o custo gerado, nem como investimento, mas como custo mesmo, por causa dos problemas que aconteceram, tal, é tão grande que não entrando no número do iFood, mas para muitas empresas, por mais que tenha aumentado a demanda, não necessariamente aumentou o lucro. Porque Perfeito. começaram a ter N problemas que não tinham uma semana atrás. Exato. Né? A tua conta, que é sempre uma conta de OPEX, vis-a-vis um aumento gigante de demanda, cara, te leva a problemas operacionais que muitas vezes, cara, não compensa esse crescimento. Tem algum desses BOs que vocês tiveram que enfrentar durante a pandemia que te marcou, ou por ser inusitado, ou porque ensinou muita coisa, ou porque, sei lá, te impactou por alguma razão que a gente pode compartilhar aqui? Cara, é o que está vindo top of mind, tá, Thaís? Mas não sei se é o que mais marcou, o que menos marcou, mas assim, o primeiro que eu vi na cabeça é que eu não acho que seja uma característica exclusiva do Fabrício, mas sim, cara, a gente respira muito dentro do iFood uma cultura que é a cultura que Fabrício acredita, e, cara, quem está aqui confia e acredita nisso, né? E tem um ponto dessa cultura que eu acho que conversa um pouco da gente ser do bem, né? E as pessoas, quando me encontram em palestra, falam, pô, cara, mas te ouço falar assim, o iFood realmente parece ser tão do bem, cara, e a gente quer ser essa empresa do bem mesmo. Tudo isso para chegar num ponto onde o crescimento exacerbado abriu margem não só para usuários, quanto para alguns parceiros descobrirem brechas na nossa operação, né? Na minha casa, comigo, no meu prédio, pelo menos umas 4 vezes, quase que eu caí, não, mas tentaram me passar o golpe lá da maquininha, com a maquininha adulterada. E aí, de novo, pelo fato, puxa, de eu trabalhar na companhia,
sabia o que estava acontecendo, eu, obviamente, não deixava aquilo acontecer e ainda alertava todos os condôminos do prédio, falando, gente, tal situação está acontecendo, pô, as recomendações são essas, essas e essas, tudo mais. Mas, de novo, se eu olho pré-pandemia, se eu olho para agora, quando que aconteceu a maioria desses casos, Gurgel? Foi justamente nesse do boom, entendeu? Foi justamente nesse momento que, cara, tá todo mundo indo para todas as direções, crescendo tanto, que acho que aquela dor de crescimento fez abrir margem para algumas pessoas, puta, tomarem algumas atitudes um pouco mais maléficas, por assim dizer. Uma coisa, mudando um pouco o rumo, a gente, muitos dos parceiros de vocês, né, dos restaurantes, estão dentro de shoppings. Perfeito. E a operação de retirada do pedido dentro do shopping para fazer a entrega, já vi em alguns empreendimentos até como um certo problema. Uhum. Pelo movimento de entrar o entregador, querer pegar, tal, de shoppings relatarem, nem shopping, tá? Mas de consumidor, com quem a gente conversa demais, né? O cliente do shopping, Uhum. reclamar que às vezes não gosta disso. Os shoppings conseguiram achar uma forma, ou tentam achar uma forma, você percebe esse movimento no setor para conseguir diminuir esse ruído? O entregador tem uma facilidade maior para pegar e retirar o pedido e poder levar, ou não, os shoppings não estão se mexendo nesse sentido? Cara, eu estava ontem com o Fred, com o Zeca, da BR Mall, Safiri e tudo mais, e a gente está rodando um monte de projeto em conjunto com essa turma. Tá? A gente já experimentou, e a própria turma da BR Malls, há um tempo atrás, quando montou a Delivery Center, já tinha, né, um pouco na cabeça a ideia de hubs, né? De você efetivamente tentar centralizar num ponto que fosse um pouco mais não atrapalhasse tanto, vou colocar assim, a operação do shopping, concentrar ali todos aqueles pedidos e conseguir fazer o despacho disso. A verdade é que isso não vingou, por assim dizer, né? Mas até onde eu posso ir aqui a gente está procurando outras alternativas, tá? A gente tem procurado outras alternativas. Hoje, se você pegar, você está em São Paulo? Perdão, São Paulo está no Rio. Quase. Eu estou em Né? Santos. Em Santos. Em Eu falei Santos, que sim, eu que tô em São Paulo, né? Eu ah, respondendo pelo Fábio, sim, só que é. não. E eu não sei, tá? Te peço desculpa, não sei se você vai conseguir. A Thaís provavelmente vai conseguir, mas se você pegar e abrir teu aplicativo agora, né, e scrollar lá em cima, por scrollando para a tua esquerda, né, vai aparecer ali assim: restaurante, mercado, pet, farmácia, bebida. Uhum. E se você fizer mais umzinho ali, vai aparecer assim agora: shopping, que não aparecia até então. Né? E ali dentro você vai ver Havaiana, fone de ouvido, reserva, é, tu- tudo que você possa imaginar. Isso, de novo, é um jet ski, é um projeto de inovação, é a gente começando a tentar entender, junto a esses players que você está falando, Fábio, como é que a gente consegue operar isso melhor. Os parceiros de vocês, né, os Uhum, parceiros, os restaurantes, no caso, agora uhum, as lojas, tal, eles conseguem enxergar, e aí você estou sendo uhum, generalista, e pensando que a gente tem de parceiros empresas muito estruturadas até o dono da lanchonete, uhum. né? Que é aquele negócio dele. Vocês olhando para esses caras, eles conseguem enxergar o iFood como um parceiro para impulsionar a venda? Ou você- eles enxergam vocês talvez até como um concorrente? Porque a hora que eu Uhum, entro no iFood, eu consigo pedir comida de 100 lugares, uhum, não só dele, uhum. né? Como que é essa relação? Tá. Cara, acho que o primeiro ponto estamos falando aqui de
não é bem, o número não é esse, mas estamos falando de quase 500 mil de restaurantes. E quando eu digo isso, o que está atrelado a esse número, que não é 500 mil, é menos do que isso, mas imagina que é impossível ter consenso, né? Tudo isso para chegar num ponto da tua pergunta, onde vai ter gente que ama, vai ter gente que odeia, vai ter gente que diz que ama, mas odeia, vai ter gente que diz que odeia, mas ama, vai ter gente que, puta, não vive sem, e etc. Eu estava ontem num evento de parceiro, fui convidado para falar ali sobre um pouco sobre inovação. E, e a relação dele e todos os franqueados deles com a plataforma é a melhor do mundo. Né? E ele fala, cara, vocês são vocês são, porra, cara, eu amo trabalhar com vocês. 100% dos parceiros vão ter esse tipo de comportamento? Não. E aqui tem uma conta que é interessante a gente fazer, que tem uma palavra que a gente abomina aqui dentro, que e toda vez que a gente ouve, a gente, cara, vai a fundo, a fundo, a fundo para investigar, que é o termo, puta, o iFood para mim é um mal necessário. Cara, eu prefiro não ser, tá? Porque, de novo, eu não quero ser mal absolutamente para ninguém, mesmo que necessário. E isso tudo conversa com um ponto aonde, desde a lanchonete, a grande rede, ao key account, dependendo de quem for, esse cara pode ter inúmeros canais de venda. Da rede social ao canal próprio, ao app próprio, ao WhatsApp, ele pode ter inúmeros canais de venda. Né? E eu acho que a forma como ele se relaciona com cada um desses canais que diz um pouco em cima do tipo de relação que ele quer ter com cada um do canal. O que eu quero dizer com isso? O parceiro de ontem, cara, ama o iFood, pretende sair de 45 lojas para 200 lojas no ano que vem, e ele não tem a menor sombra de dúvida de que, cara, todas elas vão estar automaticamente dentro do iFood, cara, e ali eu vejo, cara, 50% das minhas vendas acontecendo. A gente tem inúmeros casos de empresas que nem mesmo, né, cresceram para o canal offline e foram desenvolvidas durante aquele período que a gente falou nefasto dos últimos 2 anos atrás, no conceito de ou de Ghost Kitchen, ou de Dark Kitchen, ou de Virtual Brand, mas que são todas, cara, marcas que só existem em prol de uma plataforma de delivery. É o tipo de empreendimento que, se não estiver, não é exclusivamente aqui, mas se ele não está numa plataforma dessa de delivery, cara, você não tem um offline. Então, acho que não dá para a gente, de novo, acho que o termo aqui principal não dá para a gente ter um consenso em relação, pô, mas eles amam, eles odeiam, eles querem o seu bem, eles querem o seu mal. A missão hoje nossa no iFood, ela talvez seja um pouco maior do que isso. A gente quer, e o Fabrício não fala isso da boca para fora, cara, a gente quer efetivamente alimentar o futuro do mundo, a gente quer impactar positivamente a sociedade, e, porra, a gente mexe e move mundos e fundos, cara, para ir nessa direção. Né? De novo, não vai precisar ficar citando aqui Nelson Rodrigues nem nada, mas eu acho que assim vai ser difícil a gente ter um consenso em relação à opinião de 100% dos restaurantes ou 100% dos parceiros em relação à forma como a gente está seguindo nessa missão maior. O que nos deixa muito tranquilo cara, eu tenho certeza plena e absoluta que eu não estou sendo sacana com absolutamente ninguém, prejudicial para absolutamente ninguém. E aqui, de novo, cara, puta, minha idolatria ao Fabrício cara, a gente está com as portas abertas 24/7, todos os dias do ano, cara, para que esse cara, na hora que ele tiver qualquer tipo de insatisfação e queixa, cara, essa queixa não fique ao léu. A gente efetivamente trabalha e trabalha muito para atender isso. Então, eu vejo o time de relacionamento com os parceiros, relacionamentos com clientes, cara, o foco que a gente tem dado nos últimos 2 anos é ter esse 100% dos parceiros, cara, muito satisfeitos de estarem trabalhando de novo. Não é de depender do iFood, mas estarem satisfeitos de estarem trabalhando com o iFood, que é uma relação completamente diferente. Uhum.
Muito bom, Marcos. Foi fantástico. Tenho certeza que... Nossa, quem vai ouvir tem muito aqui para pensar no seu próprio negócio. A partir de tudo que você falou, pensar no seu próprio negócio, pensar no que está fazendo, acertar caminhos. E deixo aqui um depoimento. Eu acho que o que foi mais importante do que você falou aqui, do começo ao fim, foi a história de que não dá para a gente olhar para a pandemia e pensar que alguém teve vantagem com isso. Eu acho que isso é o olhar para o lado humano que muitas vezes falta no mercado como um todo, e acho que se a gente tiver mais esse lado humano, mais essa ideia de que não dá para ninguém se dar bem quando o outro se dá mal, É isso, perfeito. é o primeiro ponto para qualquer empresa ter um resultado brilhante, seja ela do setor que for. Obrigado, um abraço. Valeu, Obrigado um abraço, a todo mundo que obrigado. está nos ouvindo. Até Tchau, mais. tchau. Até mais, gente. Se você gostou deste podcast e quer acompanhar outras conversas inspiradoras sobre o mercado de shopping e varejo, assine nosso canal no Spotify, Corredores do Varejo. Até a próxima!